Tudo bem? Este é o segundo episódio. Nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. Nós vamos virar a câmera aqui para colocar em cima, para você ver e desfrutar deste estudo. E hoje o texto que nós vamos estudar é a continuação daquilo que nós já estudamos no vídeo passado. Nós estudamos no último vídeo até o versículo de número 17 do capítulo 1 de Mateus. Hoje nós vamos estudar todo o restante do capítulo até o final do capítulo 1 e mostrar Nós falamos sobre a genealogia de Jesus, hoje nós vamos falar do nascimento de Jesus, a forma, sua missão. Nós vamos trazer aqui a lição prática para as nossas vidas. Fique aí, vou virar o celular agora, nós vamos dar início a esse estudo. Deus te abençoe, fique com a gente aí. Vamos estudar. Já prepara sua caneta, prepara seu marca-texto e vamos estudar junto. As canetas já estão preparadas, os marca-textos também já está tudo aqui, está tudo certinho. E nós vamos estudar então o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, tá bom? Vamos começar então? Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tá, então aqui eu já quero grifar algo aqui com vocês. Desposada de José, né? Dentro da nossa cultura, nós podemos dizer que eles estavam noivos, ok? Isso dentro da nossa cultura. Dentro da cultura judaica, eles estavam prometidos e já era um relacionamento, só não havia a consumação. Mas uma vez que estavam prometidos, já havia uma fidelidade com isso, tá bom? E aí, algo aqui interessante que nós vamos marcar já para a gente entender. Olha só, achou-se concebido do Espírito Santo. Então o texto já vai iniciar dizendo que a Maria vai ficar grávida e por conta, quem vai gerar isso nela é o Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, olha só, já é considerado seu marido, tá? Tá aqui então. Sendo justo, já mostra pra gente uma característica de José, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Gente, aqui eu já trago uma lição muito importante pra gente. Eu quero até achar uma caneta aqui, ó. Vou usar essa aqui que é diferente. Não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isso aqui já deixa uma lição pra gente interessantíssima. José, ele é justo, ele é colocado pra gente como alguém justo. Não queria infamar, ou seja, não queria, naquela época, gente, se José ele vai até os juízes e diz que Maria está grávida e não é dele, estando desposada com ele, Maria seria condenada e seria apedrejada, para vocês terem uma noção do quão era sério isso. José, conhecendo isso, ele não queria infamar. Ele pensou o quê? Eu vou deixá-la secretamente. Então, o que eu vou colocar aqui, ó, uma setinha para gente aqui, e o que José nos ensina já no começo desse texto. José, olha só, gente, um balãozinho aqui para entender que isso aqui vem desse texto aqui, tá? José nos ensina que devemos proteger as pessoas em vez de expô-las ao opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha, tá? Ao opróbrio público. Ou seja, gente, José já nos ensina aqui uma lição. Num contexto em que vivemos, que preferimos expor as pessoas, principalmente redes sociais, que dá audiência, né? A gente expor a vergonha alheia, expor os erros das pessoas.
José ele nos ensina uma característica justa. José não quer expor, ele quer proteger as pessoas. Olha que característica. Será que nós temos a característica de José, gente? De não querer expor as pessoas ao opróbrio? Olha só, vamos continuar aqui então. Versículo 20. E pensando ele nisto o quê? Em deixá-la, né? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Olha só, o anjo já classifica aqui, ó, tua mulher, tá? Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha só o que o anjo vai trazer para José. Deixa eu marcar aqui. Vamos marcar isso aqui, ó. Olha a mensagem principal. Não temas receber Maria. Em outras palavras, não tenha medo de receber Maria. Olha só, isso aqui é outra lição que nós aprendemos aqui. Vamos, setinha aqui. Quando o anjo diz não temas receber a Maria, é uma intervenção, vou escrever aqui, ó. Olha só, gente, uma intervenção de Deus quando nada mais resolveria. Por que Deus teve que intervir? Porque José já estava decidido deixar a Maria. José já estava com uma decisão tomada. Então, quando essa decisão foi tomada, Deus interveio e veio falar com José. Aqui a gente já aprende uma lição linda, que muitas das vezes Deus ainda não falou, Deus ainda não se revelou, porque há meios ainda, há como escapar, o que fazer. Só que às vezes o desespero não deixa a gente ver. Só que se chegar no ponto de nada mais resolver, Deus vai intervir. Quem sabe é através desse estudo aqui. Deus está intervindo e já te falando isso, que Ele está no controle, que não é para você ter medo. Vamos continuar o texto aqui? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, olha a missão. Lembra que nós falamos no estudo passado da missão? Então aqui a gente tem agora a missão de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Vamos fazer mais uma setinha aqui pra gente. Vamos puxar aqui, ó. Aqui embaixo uma seta. E aqui a gente vai aprender. Jesus nos salva. A visão judaica, ou melhor, a interpretação judaica, eles entendiam que o Messias viria para salvá-los dos romanos. Porém, um anjo vem e declara para José que Jesus está vindo para salvar o seu povo dos seus pecados. Olha só. E aí a gente tem que entender que o pecado não é algo banal e não é uma brincadeira. O pecado ele vai muito além. Futuramente eu quero trazer mais detalhes sobre isso. Mas aqui eu preciso entender que o pecado ele age na culpa, no domínio da presença e na consequência. Vamos entender isso aqui? Então Jesus nos salva primeiro, olha só, primeiro, da culpa, tá? Da culpa do pecado. O pecado ele traz algo chamado culpa para a gente. Então, a primeira coisa que Jesus ele vem para trabalhar é a culpa do pecado. Segundo lugar que ele vem, do domínio do pecado. Domínio do pecado. O pecado ele domina, gente. Aonde Jesus não está habitando, onde Jesus não está no trono, o pecado domina. O que é isso? O que é o pecado dominar? É quando o pecado se volta para a gente e diz, vai e faz. E nós, como bons soldados do pecado, batemos continência para ele e vamos fazer. Quando Jesus ele nos salva dos nossos pecados e ele entra, o pecado já não tem domínio mais sobre nós. O pecado se volta para a gente e diz, vai e faça.
nós agora podemos escolher se vamos ou não vamos. Terceira coisa aqui que o pecado, Jesus nos salva da presença do pecado. Presença do pecado. Ou seja, se antes nós tínhamos culpa, éramos dominados e por conta do domínio o pecado estava sempre diante de nós, nós tínhamos que estar na presença do pecado, Jesus agora nos salva e nos dá a escolha para que não estejamos mais na presença do pecado. E em quarto lugar aqui, das consequências. Olha só, do pecado. O pecado, ele traz culpa, ele domina, ele está presente e logo depois de tudo isso ele nos gera consequências. E a principal consequência do pecado é a morte, né? E essa morte aqui não é só a morte física, tá, gente? É a morte do distanciamento por completo do Senhor, tá bom? Então, o que nós aprendemos quando o anjo vem trazer a missão de Jesus? Que ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele vai nos livrar de tudo isso, culpa, domínio, presença e consequência. Vamos continuar o texto? E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: olha só, vamos ler o 23, só para entender? Eis que a virgem a conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E eu vou grifar isso aqui, gente. Eu vou grifar isso aqui para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, dizendo: eis, chamarão seu nome conosco. Tá? Vou marcar isso aqui. E o Emanuel, gente, o Emanuel é Deus conosco, tá? Essa troca tão linda. É Deus em nós, é Deus aqui, é Deus se fazendo homem para estar conosco, tá bom? 24. E José despertou do sono e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Vamos grifar isso aqui, gente? Isso aqui também é lindo, viu? E aí vocês já vão entender por que eu estou grifando isso aqui. Ó. José despertando do sono, recebeu sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Quando a Bíblia usa em vários momentos a palavra não conheceu, ela está fazendo alusão a não teve relações, tá? Não teve relações. Ok? Então, não conheceu, não teve relações até que deu à luz a seu filho. Então, tem um até aqui, tá ok? Até que deu à luz a seu filho, Jesus, tá bom? Então, esse foi o texto. É lindo. Então, em primeiro lugar aqui, o que eu consigo extrair desse texto para gente, a gente aplicar para nós? E ouça aí que isso é Deus falando contigo através da palavra, tá? Em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar é o que nós marcamos aqui. Não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Gente, imagine Maria chegando em José e dizendo assim: eu estou grávida. Qual é os pensamentos que veio na cabeça de José neste momento? O que você faria, homem que você está me ouvindo, se a sua mulher chegasse e dissesse: olha, eu estou grávida, e é do Espírito Santo, né? Olha quanta coisa vem na cabeça, quanta besteira vem na cabeça. Quando ele ouve de Maria dizendo: olha, é do Espírito Santo que eu estou grávida, talvez ele nunca tenha ouvido isso que é lindo. Eu acredito que ele nunca tenha ouvido uma mentira da boca de Maria. Talvez ele nunca tenha ouvido qualquer coisa enganosa da boca de Maria, e isso deu um choque de realidade em José, porque isso parecia inexplicável para ele, né? Só que o que eu acho lindo é que Deus ele vem nos ensinando através disso que não devemos ter medo de coisas inexplicáveis, tá? Quanta coisa está acontecendo na nossa vida que às vezes parece coisas inexplicáveis, e aí o texto vem nos ensinando, né? O que passou, gente? Ó, José ficou com medo,
ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque concluiu que Maria, ficou junto aqui, ficou estranho, que Maria tinha sido infiel, né? José ficou com medo, gente. Que mais? José, gente, isso aqui é a nossa vida. José só via pela frente uma tragédia. Não parece a nossa vida? Não parece nosso dia a dia, muitas das vezes, que a gente só vê tragédia? Mas Deus, olha só, mas Deus estava apontando, e é o que Ele está fazendo conosco hoje, apontando o cumprimento de uma promessa. Esse vídeo chegou até você por conta disso, gente. Você parece, na tua frente, parece que é uma tragédia atrás da outra. Mas eu quero te convidar a ver com os outros olhos. Deus aparece para José para ensinar José a ver de uma outra forma, a ver com uma outra ótica. E é isso que ele nos ensina hoje através desse texto. Deus está nos ensinando e apontando o cumprimento de uma promessa. Para ele concluir um propósito na tua vida, ele precisa apontar para isso aqui, gente. Ele precisa, e ele está fazendo isso hoje. Tá? Olha o que o texto está nos ensinando. Que pela frente a gente só está vendo tragédia e que a gente está com medo. Mas ele está dizendo isso faz parte do cumprimento de uma promessa. Isso faz parte de um cumprimento de uma promessa. Amém? Em segundo lugar, o que o texto nos ensina em segundo lugar? Não devemos ter medo da opinião alheia. Gente, isso aqui é muito real. Porque muitas das vezes as nossas decisões elas estão pautadas na opinião alheia. Muitas das vezes as nossas decisões, os nossos sentimentos, a nossa vida, ela está mais baseada no que estão falando e no que vão dizer. José temeu isso aqui, gente. José ele entendeu isso aqui ficou muito gravado. Olha só, José, ele ficou com medo do que vão falar, do que vão dizer. José, vou até marcar aqui, olha só, José temeu porque permitiu que a opinião dos outros determinasse seu futuro. Cuidado com isso, gente. Cuidado com as suas decisões estarem pautadas na opinião dos outros. Entenda aqui, eu vou até escrever isso aqui para vocês. Olha só, existe uma diferença entre opinião e conselho. Tá? Existe uma diferença. Opinião todo mundo tem, todo mundo é especialista, todo mundo tem opiniões. Mas a opinião não leva em conta a tua vida. A opinião não leva em conta quem você é e a história que você viveu. Conselho, sim. Quem te aconselha, leva em consideração a tua história, leva em consideração quem você é, os teus sentimentos. Conselho deve ser escutado. Muitas das vezes o conselho vai determinar muita coisa. Gente, deu um erro no vídeo aqui. E depois que eu vi, eu quero continuar. Mas o celular parou aqui no 2, que eu estava falando da opinião. Então entenda isso, gente. Opinião e conselho existe uma diferença, tá ok? E aí eu disse aqui que o terceiro ensino, eu já tinha até escrito aqui, é que não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. Ok? O que é isso? José, ele começou a pensar, gente. Olha só, pensando ele nisto, José começa a permitir que a sua mente o assole
pensamentos começam a assolar de tamanha forma que José ficou com medo, ainda que sua ansiedade fosse realmente infundada. Por isso que eu estou dizendo que esse texto está falando com você e comigo hoje, sabe? Pois muitas vezes os nossos pensamentos eles não param e a gente deita, a gente senta, e a nossa mente ela não para de bombardear, tamanho que nós ficamos com angústia mental. Quando isso acontece, Deus ele vem intervir justamente porque muitas das vezes os pensamentos de tão turbado que são, José ia tomar uma decisão errada por conta dessa angústia mental. Imagine quanta coisa estava passando na cabeça de José, imagine quanta coisa José estava sendo assolado. Agora Deus vem e fala com José. E aí vem o quarto ponto, quando Deus resolve nossos medos, nosso coração se dispõe à obediência. Sabe o que eu aprendo aqui, a quarta lição, gente? Quando Deus fala conosco e está falando contigo agora vem a nossa parte de dispor o nosso coração a obedecer. No versículo 24, que depois de despertando o sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Quando José se levanta, depois de uma noite de angústia mental, depois de uma noite de medo, depois de uma noite de tantos pensamentos, quando Deus fala com José, José se levanta, sabe o que José faz? Se dispõe a obedecer. Esse texto está falando contigo hoje, gente. Esse texto está falando contigo hoje, meu irmão, minha irmã. Quando você terminar de ouvir isso, a grande pergunta que está sendo feita para você é: o que você vai fazer depois que você ouviu isso aqui? Seu coração vai ficar disposto a obedecer? Seu coração vai ficar disposto a se entregar? Seu coração vai ficar disposto a colocar em Deus e saber que Ele está no controle? Ou vai continuar permitindo que a angústia mental e tudo isso aqui venha interferir nas suas decisões? Quando Deus resolve nossos medos, nosso coração se dispõe à obediência. Perceba que Deus não pegou na mão de José e fez com que ele fosse receber Maria. Deus resolveu os medos de José. E é isso que Deus vai fazer contigo hoje. Deus vai resolver os seus medos. Para quê? Para a sua parte você fazer. A obediência está em você. Amém? E a última lição do texto, a quinta lição do texto para a gente aprender, vou escrever. Gente, olha só. É para isso que o Senhor colocou este canal no meu coração. Olha só, preste atenção. Para animar e para fortalecer José. O que é trazido à mente dele? As Sagradas Escrituras. Olha o versículo 22. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Sabe o que Deus vai usar para animar e fortalecer José? As Escrituras, a Bíblia. Deus, o anjo aparece para José, mas o anjo traz algo que vem animar José. O que é? Lembrar que o que está acontecendo está na palavra. E anima e fortalece José através da palavra. Sabe o que esse texto e esse canal e esse estudo está trazendo para você? Te mostrar que a palavra é trazida à tua memória para te animar e fortalecer. E é por isso que a Bíblia ela é tida como pão diário para nos alimentar, que nós precisamos disso. E a grande pergunta que fica é: o que permeia? Olha só, o que permeia a nossa memória? Gente, o que permeia a nossa memória? Quando paramos de nos alimentar da palavra,
começa a ser tirado da nossa memória as sagradas letras, as sagradas escrituras, e com isso o medo toma conta, e com isso a angústia toma conta, e com isso a opinião alheia toma conta. Volte a se alimentar da palavra, porções diárias, para que o que permeia nossa memória venha a ser novamente aquilo que nos traz esperança. Amém? Olha só. E aí eu vou deixar uma frase aqui, deixa eu escrever aqui. Olha só, gente. Nada concede mais esperança do que manter a palavra escondida em nosso coração. Eu vou usar aqui o marca-texto da minha filha de novo. Nada concede mais do que manter a palavra escondida em nosso coração. É isso. Sabe o que esse texto nos ensina? E esse foi o estudo de hoje, Mateus 1, 18 a 25. Não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis, não devemos ter medo da opinião alheia, não devemos ter medo quando somos assolados, e quando Deus resolve nossos medos, o que a gente está fazendo? E como a gente se livra de tudo isso? Palavra. 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 É mostrar que a palavra ela é diária, mostrar que a palavra ela é viva e ela é prática. Se coloque nesse dia, nessa noite que você está ouvindo isso, o teu coração a se dispor a obedecer, mas baseado, deixe como base a palavra. Amém? Que Deus te abençoe e olha aí como ficou o nosso estudo de hoje. Essas são as nossas marcações. Espero que você esteja marcando também. Até o próximo estudo e que Deus te abençoe. E vamos para o capítulo 2. E este foi o segundo vídeo, o segundo estudo, tá bom? Que nós estamos trazendo para o canal. Finalizamos aqui o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E nós vamos continuar no próximo episódio aí com o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, né? Para a gente entender melhor. Gente, compartilhe, se inscreva, nos ajude comentando, tá bom? O que Deus falou contigo através desse vídeo. Dê um feedback em questão se tá bom a filmagem, se tá bom o áudio, se tá dando para entender, se tá prático, porque esse é o intuito deste canal. É alcançar de uma forma prática e mostrar que a Bíblia ela é viva nessa forma de falar conosco, tá bom? Para quem diz que a Bíblia é complicada, ela... Não, gente, existe a maneira prática da gente estudar a Bíblia e essa é a maneira que eu quero ensinar vocês e passar para vocês. Bom, sou o pastor Elia Júnior e que Deus te abençoe ricamente.